Nós vivemos um tempo de preparação para o Natal chamado Advento. Ao apresentar a coroa do Advento, nós mostramos que o Advento tem duas etapas, duas fases do Advento. Uma, o Advento escatológico, nos prepara a reflexão acerca de Jesus que virá, a importância da vigilância, da oração, para estarmos preparados, porque o Senhor virá. E depois a segunda fase do Advento, desde a semana que acendemos a vela de cor rosa, o terceiro e o quarto domingo do Advento, que tem uma característica mais histórica, né? O terceiro muito voltado para a figura de João, o precursor, e o quarto a própria figura de Maria, duas personagens que fizeram parte da caminhada histórica de Jesus, né? Então, é aquela fase histórica do Advento que nos faz recordar Jesus que veio e enche o nosso coração de gratidão por esta vinda que para nós é sinônimo de salvação. O interessante é que a missa da vigília do Natal, da noite, do dia 24, ontem à noite, e a missa do dia de Natal, a de hoje, essa que estamos celebrando, reproduz um pouquinho dessa lógica. Na noite de Natal, ontem, os textos estavam ligados ao Natal histórico. São textos dos evangelhos de infância de Jesus, segundo Lucas ou segundo Mateus, geralmente segundo Lucas. Dos quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos, que é o mais antigo, tem mais pressa, quer anunciar Jesus, começa o seu evangelho falando do batismo de Jesus. Então, não tem notícia da infância de Jesus no texto de Marcos. Mateus e Lucas, estes sim, têm evangelhos de infância. O que significa isso? Que eles têm textos que narram os acontecimentos acerca da infância de Jesus. Mateus, que escreve para os judeus, tem como centro da história da infância de Jesus o pai de Jesus, José, deixando claro que ele é descendente de Davi, porque o judeu não aceitaria um Salvador que não fosse descendente de Davi. E o Evangelho de Lucas tem como cerne, ali como centro, a história toda é contada sob a ótica de Maria, que Lucas não é judeu, é antioqueno, e escreve para a conversão e a evangelização, não só dos judeus, mas principalmente dos estrangeiros, dos gentios, dos pagãos. E João segue um caminho diferente. Como João foi o último dos quatro a escrever, João, vamos lembrar, era bem jovenzinho, quando, por exemplo, por ocasião da morte de Jesus, os outros eram mais maduros. Então é lá no final do primeiro século que nasce esse texto de João. João não quis repetir uma narrativa de como se deu a infância de Jesus, todos os acontecimentos da infância, mas ele prefere um outro caminho. Ele prefere já fazer uma reflexão sobre o Natal, o nascimento de Jesus. A igreja escolhe para a missa do dia de Natal o texto que seria o texto de evangelho de infância, que não é bem isso, porque não é essa a intenção de João, mas um texto que reproduz o início da história de Jesus, que da parte de João é já uma reflexão. Não tem nenhuma preocupação de contar como se deu isso, aquilo outro, mas de refletir sobre o Natal, já narrado e conhecido da comunidade cristã por Mateus e por Lucas. Portanto, a missa do dia de Natal, diferente da missa da véspera do Natal, a missa da véspera do Natal tem um cunho mais histórico, de evangelho de infância, de nos levar para o presépio, para a contemplação do presépio, reconhecer que o que acontece ali é o início daquilo que, com a Páscoa de Jesus, significará para nós salvação. Foi a nossa reflexão de ontem.
o Evangelho de João toma um outro caminho. E a liturgia de hoje toma um outro caminho, que não é o Natal histórico, mas o Natal teológico, de reflexão. Não sei se vocês observaram na hora de proclamar o Evangelho, eu enfatizei duas partes. Primeiro, no princípio, eu enfatizei isso. Depois, lá no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é só uma coincidência que o Evangelho de João comece, claro que em grego, com a mesma expressão hebraica que começa a Bíblia, no livro do Gênesis. Lá no livro das origens, do livro do Gênesis, a primeira palavrinha ali, a primeira expressão presente na Sagrada Escritura é no princípio. Está lá assim, ó. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o sopro de Deus pairava sobre a face das águas, sobre o caos. Uma ideia ali da existência de um caos primordial que precisa ser organizado. E aí a ação de Deus é exatamente essa. Ao contrário do caos, ele é o cosmos, que é a organização do caos em forma de criação. É uma versão muito presente no texto do Gênesis de criação pela ação, que está também ela ali lado a lado com uma outra versão, que é a de criação pela palavra. A primeira ação criadora de Deus no livro do Gênesis é essa aqui, ó. E Deus disse, é dizer, é a palavra dele, que dá origem, que organiza o caos, tornando cosmos, harmonia, que dá origem a tudo. E aí a primeira coisa criada é, e Deus disse, haja luz. E a luz foi feita, foi o primeiro dia. O interessante é que só mais à frente, esse mesmo texto do Gênesis, da criação do mundo, que a gente chama de poema bíblico da criação, fala da criação dos astros luminosos, do sol, da lua, o que naturalmente leva a gente a concluir que esta luz, narrada ali como primeira coisa criada, primeira coisa que surgiu, primeira ação de Deus pela palavra, não é a luz no sentido do iluminar, mas a luz no sentido que a gente usa quando a mulher está prestes a ter neném, a gente diz que ela foi à maternidade. O pessoal do Nordeste eu achava muito bacana, interessante até, dizia, fulana foi parir. E a gente fala ou que foi ter neném, ou que foi dar a luz. É neste sentido de luz que está presente ali. E Deus disse, haja luz. Luz aí é sinônimo de vida. Os estudiosos da Sagrada Escritura, os exegetas, até acham que esta primeira ação criadora de Deus é uma espécie de ato contínuo criador de Deus, que depois é desdobrado ao detalhar cada dia da criação uma coisa que foi feita. Entenderam direitinho? É como se eu dizer, haja luz, ele disse, haja vida. E ali já estaria pronto, suficiente o texto da criação, que depois foi esmiuçado distribuído em cada dia da criação. O que eu acho interessante é a coincidência, que no Evangelho de João, ele comece também. No princípio era a palavra, fazendo coincidir a referência a princípio de tempo, no princípio, fazendo coincidir a ideia de que pela palavra Deus criou todas as coisas. O primeiro ato criador foi dizer e criar, porque lá João diz que no princípio era a palavra, e mais à frente João diz que a palavra, o verbo, era a luz, a vida, que ilumina todo homem, daí por diante. Isso não é uma coincidência, e tem um outro termo
interessante também é que João usa a palavrinha arché, entonarché em grego. Lá em hebraico é Bereshit bara Elohim. No início Deus criou. O verbo bará na Bíblia, ele é um verbo teológico, é um verbo que só é usado para narrar coisas criadas por Deus. Só Deus pode ser sujeito dele, na língua hebraica, né, no hebraico bíblico. Se é alguma outra forma de criação, tem um verbo próprio para coisas feitas pelo homem, criadas pelo homem, pela natureza, mas se Deus que criou, então só para ele existe um verbozinho, que é o verbo bará. O efeito da criação, do que é feito pelo verbo bará, é sempre assim, uma coisa inédita, uma coisa que só pode ser feita por Deus. Olha que coisa bonita, hein? Quando a gente vai lá no versículo 28 do capítulo 1 do Gênesis, por 3 vezes, para narrar uma coisa criada, aparece o verbo bará, bará, bará. É na hora da criação do homem. Mas isso a gente refletiu ontem, sobre a condição de imagem e semelhança de Deus. Hoje eu quero, sobretudo, enfatizar essa coincidência, que não é só coincidência, mas a intenção de João de fazer esse link entre o Gênesis e o prólogo do Evangelho de João, em João 1:18. Qual é a intenção de João? Deixar claro para a gente que o nascimento de Jesus é um novo princípio, é uma recriação, que com o Natal de Jesus, o Senhor está recriando aquele mundo criado no Gênesis e agora recriado em Cristo. Não sei se vocês observaram a oração coleta, que é aquela oração antes da palavra. Eu fiz bem devagarinho para ver se vocês davam uma mastigadinha nela. Ela diz assim, ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano, Gênesis 1, e mais admiravelmente reestabelecestes a sua dignidade, João 1. Entenderam? Aqui o texto já sugere a ideia de criação do mundo em Adão e recriação do mundo em Cristo, sugerida por João. Dai-nos participar da divindade do vosso Filho, o verbo, a palavra, que se fez homem, né, que se dignou a assumir a nossa humanidade, que é o versículo 14 do texto do Evangelho de hoje, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que coisa bonita, participar da divindade de Jesus, que assumiu a nossa humanidade. No prefácio de ontem, diz que nesta noite o céu e a terra trocam presentes, trocam dons. Nós oferecemos a nossa humanidade e ele oferece a divindade dele. Fica algo semelhante àquele amigo oculto que a gente compra um presente bem bacana e ganha uma meia ou uma cueca, uma coisinha assim, né? A gente dá um presentinho bem furreco, que é a nossa humanidade, com as misérias, com as mazelas, e ele dá para a gente um presentão, que é a divindade dele, participar da divindade dele. Portanto, o que nós celebramos hoje é esse novo princípio. O Natal é para a gente, e a gente está precisando muito de novo princípio, né? De esperança, de novo princípio, de novo horizonte, de novo caminho, pois o Natal de hoje, o Natal que nós celebramos hoje, a missa de hoje, com esse teor mais teológico, convida a gente a participar deste novo princípio. Desejo a todo mundo que nos acompanha de casa e aos presentes um Natal que seja para a gente, sim, um novo princípio. Pense um pouquinho nisso, sente um pouco nesse tempo de Natal, pense, estabeleça os propósitos, mesmo que você já tenha feito esses propósitos outras vezes, faça de novo, né? A graça se repete todo ano, faça de novo, desde os propósitos que a gente faz sempre, tipo academia, caminhada, ginástica,
né? Estudar mais, ler mais, ter mais tempo para isso, ter mais tempo para aquilo, até aqueles propósitos mais sérios, mais profundos, que dizem respeito, por exemplo, às vezes, à atenção para os filhos, à atenção com as famílias, à atenção com o cônjuge, ou o carinho que a gente precisa dar na vida a alguma outra situação, às vezes os pais ou outra natureza, até os nossos propósitos espirituais, um tempinho para oração, um tempinho para a leitura da palavra de Deus, retomar um pouco do que a gente já viveu do ponto de vista da nossa espiritualidade, da nossa missão, né, que a gente deixou morrer um pouquinho. Então, no princípio, é tempo de recomeçar. É tempo de entender que o Senhor nos convida a recomeçar com o Natal dele. Um Natal abençoado para